Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Explainer. Sabe, nas últimas décadas, a explosão dos computadores pessoais não mudou só o nosso jeito de mandar mensagem ou pedir comida. Ela pegou a negociação mecânica e sistemática e jogou direto no centro das atenções do mercado financeiro. Na nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar fundo na pesquisa do Martin J. Pring, daquele trabalho clássico, a análise técnica explicada. O nosso grande objetivo aqui, desvendar, sem filtros, o que realmente acontece na prática quando a gente entrega as rédeas das nossas decisões financeiras para as máquinas. Será que é tão perfeito assim? E aí vem a pergunta de US$ 1 milhão. Tem como a gente remover totalmente a emoção da hora de investir? Porque vamos combinar, a psicologia humana, aquele frio na barriga, o medo de perder dinheiro e os nossos vieses cognitivos são os nossos maiores sabotadores. Imagina poder deletar tudo isso com algumas linhas de código e programação. É uma promessa super tentadora, né? O mercado é um caldeirão de estresse, onde a pressão esmaga a razão na maioria das vezes. Trocar o pânico e o suor frio de ver um ativo derretendo pela frieza calculista de um algoritmo matemático soa como a solução dos sonhos. Mas, e sempre tem um mas, será que a realidade de operar um sistema automatizado entrega mesmo essa paz de espírito toda? Para entender isso, o nosso roteiro de hoje vai passar voando por 5 pontos-chave. A gente começa definindo o que são esses sistemas automatizados, depois passamos para as vantagens dessa abordagem, os riscos ocultos que ninguém te conta, os princípios para criar um design que realmente funciona e, fechando com chave de ouro, o perigo brutal da alavancagem. Então, bora lá para a nossa primeira sessão, sistemas de negociação automatizados. Bom, reduzindo ao essencial, um sistema automático de trading é um método estritamente mecânico e, acima de tudo, disciplinado. A ideia é construir um modelo testando exaustivamente dados do passado, dados históricos mesmo, para gerar sinais precisos de compra e venda hoje. O alvo principal? Erradicar qualquer tipo de intervenção emocional. Na vida real, no dia a dia da bolsa, os computadores usam essas regras matemáticas de dois jeitos. Ou o robô atua ali como um conselheiro, tipo um filtro analítico, onde a máquina aponta a oportunidade, mas um ser humano ainda vai lá e aperta o botão final, ou ele assume o controle total. Nesse cenário 100% automatizado, o sistema dispara dezenas, às vezes centenas de ordens em milissegundos, sem nem piscar, sem dar chance para ninguém intervir. E isso nos leva direto para a seção 2, as vantagens da abordagem mecânica. Porque sim, elas são gigantes. Pensa num abismo. É esse o tamanho da diferença entre o comportamento humano e a execução de uma máquina. A grande verdade é que a maioria das perdas feias no mercado acontece porque a biologia humana, o nosso cérebro, não foi feito para lidar com a volatilidade selvagem das finanças. Quando o noticiário fica tenso e os preços desabam, o nosso instinto grita, o pânico toma conta e o plano de trade vai para o espaço. Já a execução mecânica opera numa frieza que chega a assustar. O sistema não sente medo, não tem esperança, não hesita. Bateu o sinal de compra na equação, ele compra e ponto final. Mas o grande trunfo, o verdadeiro divisor de águas, é a disciplina de ferro para curtar as perdas imediatamente, sem aquela ilusão humana de ficar segurando um papel que está afundando, rezando para ele voltar para o 0 a 0. O robô corta o prejuízo, garante que a gente surfe as grandes tendências e troca toda essa montanha-russa emocional por consistência matemática pura. Mas como não existe bala de prata no mercado financeiro, vamos para a nossa seção 3. As desvantagens e riscos ocultos. Olha, a maior armadilha de todas quando falamos de automação é a ilusão de um ajuste perfeito aos dados do passado. É absurdamente fácil, com as ferramentas que a gente tem hoje, criar um sistema que faz fortunas no papel olhando para o retrovisor. O pessoal ajusta, mexe num parâmetro aqui, outro ali, até o algoritmo parecer um gênio infalível. O problema? O mundo real lá fora é caótico. Ele é movido por choques do nada e por irracionalidade coletiva. A pesquisa do Pring traz um exemplo espetacular sobre isso, o famoso colapso do mercado em 1987. No meio daquela crise extrema, a Bolsa de Hong Kong simplesmente fechou as portas e interrompeu as negociações por 7 dias inteiros. Agora, imagina o desespero arquitetural. Um robô perfeito teria disparado uma ordem de vendas gigante no primeiro dia da crise para proteger o dinheiro. Mas os servidores iam dar de cara com um muro. Mercado paralisado, liquidez zero. Não tinha um único ser vivo do outro lado para comprar ou vender. Simulações que só olham para o passado tranquilo ignoram completamente essas falhas estruturais catastróficas. E tem mais. O inimigo número 1 da automação de tendências está aqui nessa imagem. O fenômeno destrutivo chamado de whipsaw, ou o famoso sinal falso. A esmagadora maioria desses sistemas comerciais é programada para surfar ondas claras, tendências fortes de alta ou de baixa. Mas a gente sabe que os mercados não andam em linha reta para sempre.
Na verdade, eles passam um tempão em períodos de negociação lateral, andando de lado, sem direção nenhuma. E é exatamente nessa neblina que o sistema mecânico toma uma surra. O algoritmo se confunde, ele acha que vai subir e compra no topo de um micromovimento ilusório. No dia seguinte, o preço cai, ele toma um stop, vende no fundo e aí repete tudo de novo. É uma morte lenta por 1000 cortes. Nesses longos períodos de indecisão, o risco atinge o pico, consumindo silenciosamente todo aquele lucro que o sistema ralou para ganhar na tendência boa. Sabendo dessas armadilhas complexas, como a gente sobrevive? Seção 4. Princípios de um design eficaz. Pring detalha regras de ouro que são questão de sobrevivência a longo prazo. A primeira, é obrigatório testar o sistema exaustivamente, pegando grandes janelas de tempo e em múltiplos mercados diferentes. Isso serve para garantir que o seu resultado positivo não foi só sorte ou uma anomalia de uma década específica. Segunda regra, é imperativo usar sinais puramente mecânicos. Se uma regra exige que o operador olhe e tenha qualquer tipo de interpretação de última hora, a subjetividade já invadiu e destruiu o propósito de ter um robô. E a terceira regra, que talvez seja a mais ignorada, mantém as regras lógicas e simples, em um número bem reduzido. Existe uma vaidade muito perigosa entre criadores de algoritmos de tentar torturar os dados. O cara cria dezenas de regras de exceção super complexas só para esconder uma perda do passado e deixar a curva de lucro bonitinha. Fazer isso forçando o código é a receita exata e garantida para o desastre absoluto no futuro. Isso nos leva a esse princípio central, resumido nessa citação fantástica do Pring. Ele diz: é melhor projetar um sistema que dá um ajuste menos que perfeito, mas com mais precisão reflete condições normais de mercado. O lance aqui é o seguinte: o foco do seu design tem que ser sobreviver na névoa do futuro incerto. Não é criar simulações estéticas maravilhosas de um passado que nunca mais vai se repetir. Aceitar a imperfeição estatística é essencial. Se você precisa enfiar um monte de filtros mirabolantes no seu algoritmo só para justificar perdas históricas, as chances desse sistema colapsar miseravelmente quando o mercado mudar, olha, são altíssimas. E para finalizar, vamos ver como toda essa teoria colide com o muro da realidade quando a gente joga o acelerador final na equação. Chegamos à seção 5, o perigo da alavancagem. Dá uma olhada na trajetória desse gráfico aqui. A gente tem um sistema mecânico clássico operando num fundo de ouro. O detalhe crucial, ele está operando estritamente com capital próprio, sem usar um único centavo de margem ou alavancagem. Percebe que não é uma linha reta impecável? Tem os solavancos naturais, as correções normais de mercado. No entanto, o crescimento que a gente vê é constante e super sustentável a longo prazo. O robô navega pelos altos e baixos, executa tudo com precisão fria e a trajetória patrimonial sobe com o passar dos anos. Isso prova que a lógica por trás do algoritmo funciona maravilhosamente bem quando deixada em paz para operar de um jeito conservador. Agora, ó, olha o contraste sombrio deste segundo gráfico. É o mesmíssimo sistema matemático, o mesmo ativo, o mesmo período. A única diferença, a gente introduziu um requisito de margem de só 10%. E o cenário vira, literalmente, um apocalipse. A matemática explica certinho o porquê. Uma margem de 10% significa, na prática, alavancar a operação em 10 vezes. Daí, aquele pequeno tombo perfeitamente normal que o mercado deu lá no início, que a conta sem margem absorveu brincando, agora é brutalmente multiplicado por 10 na sua conta alavancada. O dinheiro de negociação evapora quase instantaneamente. O mergulho é tão profundo e vertical que zera tudo, varrendo todo o seu capital do mapa, antes mesmo que a estratégia de longo prazo tenha qualquer chance de se recuperar e provar que funciona. No fim das contas, a realidade te bate com essa regra punitiva e imutável. A alavancagem funciona nos dois sentidos. Existe uma ilusão muito perigosa no mercado financeiro de quem busca enriquecimento rápido. O pessoal acha que, se tem um algoritmo bom, é só socar a alavancagem para multiplicar a riqueza. A falha trágica é esquecer que a alavancagem não é mágica. Ela não escolhe inteligentemente as operações que vão dar certo. Ela exagera as perdas naturais com a mesma força gravitacional implacável. Se aquela sequência inevitável de operações ruins acontecer bem na hora em que a sua conta está totalmente alavancada, a ruína financeira não é nenhuma possibilidade, é uma certeza muito rápida. O que nos traz a nossa reflexão final. Com todas essas vantagens inegáveis na matemática e as terríveis armadilhas estruturais, um sistema automatizado é mesmo a solução definitiva para o caos da bolsa ou é só uma ferramenta implacável que exige um operador super educado e disciplinado por trás?
Os dados que exploramos hoje esfregam na nossa cara que a máquina é sim excepcional para arrancar o pânico da execução. Mas toda aquela pesquisa criteriosa, a sabedoria de construir algo lógico, a humildade de aceitar um lucro imperfeito e principalmente a responsabilidade de não explodir a conta com risco, tudo isso continua sendo uma tarefa estritamente humana. O código faz o trabalho pesado, mas a decisão final de ligar e a coragem de desligar o robô, essa permanece nossa. Muito obrigada por acompanharem o nosso Explainer e até a próxima.